Irmãos, a paz do Senhor. Amém. Eu me sinto honrado nessa noite de poder estar aqui pregando a palavra do Senhor. Eu quero agradecer ao pastor Leo, são poucos pastores que têm a coragem de colocar um obreiro local para pregar em uma festa ou num congresso. Eu quero agradecer também a confiança, não só do pastor, da sua família, dos líderes da liderança, dos obreiros também. Tá? Eu fico olhando a estes jovens e ver o pastor apresentar os seus obreiros no passado. Eu penso que futuramente muitos estarão sentados aqui assim. Glória a Deus. Eu penso. Um pouquinho mais de novo, por favor. Isso. Obrigado. Eu não sou tudo isso que falaram aqui, mas pensar que eu sou. Eu não sou tudo isso, eu sou vaso e eu quero somar nessa festa também. Glória a Deus. A minha família não pôde vir, os meus filhos, devido à formatura da minha cunhada, e eles não puderam estar aqui nessa festa. Obrigado. Glória a Deus. Eu tenho um projeto de voltar à Espanha. Eu já era para estar lá, mas Deus até agora não permitiu. Ele está segurando. Ele está dizendo: eu ainda estou no controle. Aleluia. Fico feliz de rever ali os meus amigos da faculdade. Que Deus abençoe, tá? Deus possa te abençoar nessa noite. Quantos estão preparados para ouvir a palavra? Glória a Deus. Vocês vão ter uma surpresa hoje. Eu vou pregar no tema. Quando eu comecei a pregar, aos 18 anos de idade, eu aprendi que o crente pentecostal, para ser autêntico, tem que ter poder, glória, o que está faltando? E unção. Poder, glória e unção. É o DNA do crente. Mas eu fiquei surpreso há uns 15 dias atrás, estudando o tema, e descobri que ao largo tempo, desde a nossa conversão, aprendemos muitas coisas boas, aprendemos muitas coisas certas e corretas, mas também aprendemos algumas coisas que não estão nas suas ordens. E nessa noite eu proponho, e eu quero cumprir com Deus primeiramente, a pregar o tema na íntegra nessa noite. Glória a Deus. Talvez eu possa ir um pouco até na contramão de alguns conceitos que foi formado ao tempo de conversão. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se você prestar atenção nessa mensagem, você vai aprender muita coisa nessa noite. Eu te asseguro. E eu peço para você que está aqui dentro, não saia para fora, não se movimenta, por favor, porque Deus tem uma bênção para você. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 33. Glória a Deus. Aleluia. 33 e o verso 18, ou seja, 18. Então ele disse:
rogo-te que me mostres a tua glória. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Os irmãos podem assentar-se. Eu prometo que não te cansarei. Eu não sou aquele pregador que ensino as repetições constantes. Eu não sou dessa geração. Eu sou mais conservador, mais humilde. Aleluia. Amados e queridos irmãos, eu vou pregar compassado, porque eu aprendi que a gente desfruta mais com o sabor da palavra. Glória a Deus. A Bíblia, ela é rica em conteúdo e em detalhes. Se você começar a estudar a Bíblia, você vai descobrir muitas coisas esplêndidas, muitas coisas gloriosas, e que você vai pensar: olha, eu poderia viver para Deus e entender os seus mistérios que ainda ocultam para Deus. Aleluia, Deus. Quando eu li essa passagem e comecei a ler, eu imaginei que o que os jovens querem é sentir a glória de Deus, a presença do poder. Muito bem. Mas eu preciso dizer a você, e em rápidas palavras, aqui todos são crentes, quase todos, eu acredito, evangélicos, e conhecem a história de Moisés. Quem foi Moisés? Moisés é uma figura que para o judaísmo é um dos mais altos, um dos homens mais grandes que já pisou na terra. Para os judeus, não é Jesus o maior, não é João Batista o maior profeta, senão Moisés. E a Bíblia, ela nos descreve Moisés, o homem que nasceu em uma corte lá no Egito. Ele teve um caráter diferente dos hebreus. O caráter de Moisés foi moldado em um príncipe. Ele não tinha pensamento de lavrador, ele não tinha uma ideia de escravo ou pensamento de escravo, mas ele tinha um caráter de príncipe. E sendo assim, Deus o leva para o Sinaí, na península, e ali no Sinaí Deus o ensina a pastorear ovelhas. E a Bíblia nos diz que ali no Horebe, o monte de Deus, quando a sarça se queimava e não se consumia, Deus teve um encontro naquele lugar com Moisés. E Moisés, ele recebeu o poder de Deus. Quando Moisés realiza os milagres perante Faraó, era o poder de Deus na vida de Moisés. Glória a Deus. A Bíblia nos diz que Moisés, ele consegue libertar o povo, e ele atravessa o Mar Vermelho. Quando o Mar Vermelho se abre perante Moisés e aquela multidão de pessoas, e a Bíblia nos revela que Israel passa. Diante de alguns milagres que até o momento não era conhecido, que até o momento a história não narrara, mas Deus já dava a Moisés esse poder de fazer a diferença. Moisés não foi qualquer homem na terra. Apesar de ser um homem comum, Moisés estava possuído pelo poder de Deus. E a Bíblia nos revela que quando estava ali à beira do Horebe, o monte do Senhor, Deus fala com Moisés por 40 dias, aonde nós temos a tábua da lei, os 10 mandamentos, é dado a Moisés. Não é dado a Abraão, não é dado a Isaac e não é dado a Jacó.
A Bíblia nos revela que Moisés desce, e quando Moisés desce, Moisés depara com o povo adorando um bezerro e atribuindo os milagres de Deus ao Deus que eles haviam construído. Ora, Deus se ira e disse: Moisés, eu vou consumir a nação, este povo, e de você eu farei uma nova geração. E Moisés disse: não, que dirá as nações, que dirá o Egito, que Deus é esse que os tirou do Egito para consumir no deserto? Eu vejo o primeiro homem dando alguns conselhos a Deus, fazendo com que Deus mude de ideia. Foi esse homem por nome Moisés. E quando Moisés desce, Moisés disse ao povo: olha, Deus está furioso. E ele disse que enviará um anjo. Quando eles saíram de Horebe e foram a Cades Barnea, e virá um anjo. E ele não irá mais conosco. E a Bíblia nos relata que Moisés, ele entra na tenda da congregação, que ficava afastado do arraial. E a Bíblia nos revela que quando Moisés ia até a tenda, todo o povo saía à porta da sua tenda e ficava olhando Moisés. E quando Moisés entrava, a nuvem descia a porta da tenda, e Deus falava com Moisés como se fosse um amigo, como se fosse uma pessoa tão íntima. Enquanto Moisés falava com Deus, o povo se ajoelhava na sua tenda e adorava ao Senhor. Glória a Deus, Jesus, aleluia. Com essas poucas palavras, entendemos que o grau, o nível de intimidade de Moisés é algo fora do normal. Olha, pregador, conhecemos também os tempos de Elias, nos tempos de Eliseu. Eliseu teve que apelar a um tangedor para receber a fala de Deus. Moisés simplesmente abria a sua boca e Deus falava com ele. No versículo de número 14, quem tem Bíblia, depois de Moisés tentar convencer a Deus de não enviar o anjo, porque ele disse: olha, se eu for convosco, eu os consumirei no caminho, enviarei um anjo. E a Bíblia nos revela que Moisés chorou e disse: não, Deus, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Glória a Deus. E Moisés disse: Senhor, se eu tenho achado graça perante os teus olhos, concede-me, ensina os teus caminhos. E a Bíblia diz que Deus respondeu a Moisés, versículo 14: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Glória a Deus. A palavra presença aqui no original hebraico ou hebreu, na sua raiz primitiva, ela é a panim, que significa pessoa ou face. Deus estava dizendo a Moisés: Moisés, essa presença, sabe o que é? É eu em pessoa que vou contigo. É eu em pessoa que vou com esta nação. E Moisés disse: se é o Senhor que vai comigo, então mostre-me a tua glória. Glória a Deus. Mostre-me a tua glória. Moisés, ele não tinha noção do que estava pedindo. Moisés, ele não fazia noção do que ele estava pedindo para ver. Moisés, até o momento, ele foi inocente quando pediu para ver a glória de Deus.
E eu preciso nessa noite dar alguns esclarecimentos de glória, poder e unção. Existe diferença entre glória, poder e unção. Mas pregador, o que é glória? Quando nós lemos o verso do tema, nós encontramos essa glória relacionada. Essa glória é a glória kavod. É a glória que o homem não pode ver. É a glória que o homem não pode conhecer. Qual é a nossa glória? A nossa face. Deus queria conhecer a face de Deus. Ou seja, Moisés queria conhecer a face de Deus, o rosto dele. Moisés não queria conhecer Deus pelas costas. Você não apresenta um amigo para mim pelas costas. E eu gravo a sua afeição, a sua face olhando para você. Amanhã, se você passar, olha, eu vi fulano de tal, eu conheci, me apresentaram ele pelas costas. Não, Moisés queria conhecer Deus realmente como ele é. Moisés estava cansado de falar com Deus e ver Deus nas nuvens. Moisés, ele queria falar, ele queria ver Deus. Quem é Deus? Como é Deus? E Deus disse: olha, homem nenhum pode ver a minha glória. Se o homem ver a glória de Deus como ele é, a nossa carne se derrete, porque não podemos compreender a glória de Deus. Também no Novo Testamento nós vamos encontrar outra glória, que é a glória doxa. Essa glória é a glória mais comum, que até um homem comum nesta geração pode possuir, aquele que quer ser atribuído, que quer ser louvado. Podemos classificar como a glória doxa. Mas a glória kavod nós nem podemos receber. O que é poder? O que é poder? Poder, ela vem da palavra geburá, do hebraico e do grego dunamis, que significa poderio, obras poderosas, milagres, força, habilidade. E é um versículo na Bíblia que diz: mas recebereis poder. O que é poder? Poder todo crente tem que ter. Aquele poder de colocar as mãos sobre o enfermo e ele ser curado. É o poder do namis. É aquele poder de expulsar os demônios. É aquele poder de falar e acontecer. É o poder que a igreja precisa e necessita. É diferente de glória. Vamos guardando. Mas unção. O que é unção? Unção é algo que todo crente possui e deve ter. A palavra no hebraico clisma, na sua raiz primitiva, nós a conhecemos como unção. Em Atos capítulo 1, versículo 8. Primeiro, mas receberei poder, e ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ao descer sobre vós o Ruach HaKodesh, Ruach, Espírito, HaKodesh, Santo de Jeová. A unção é algo que nós recebemos e é sentido pelo exterior. Quando nós falamos pela primeira vez em línguas estranhas, quando nós somos renovados, como eu já vi pessoas aqui sendo renovadas, falando em línguas estranhas, você não está recebendo a glória, mas você está recebendo a unção de Deus. Você está recebendo a unção de Deus. No Novo Testamento, o que desceu sobre a igreja, a promessa foi do Espírito Santo, o Ruach HaKodesh. Quando você fala em língua, você está recebendo Espírito Santo. Agora a glória kavod é só Deus. E eu vou explicar por quê. Eu sei que tem muita gente pensativa e dizendo que é isso. Nós não podemos
nivelar a glória de Deus com a glória que nós recebemos. Aleluia. Não há um nível. A glória Kavod descrita no versículo 18 não é aquela glória que quando Salomão, inaugurando o templo, desceu o fogo do céu, consumiu o tabernáculo, e a glória desceu e todos foram inundados pela glória de Deus. Aleluia, Deus. Aquela glória é diferente da glória que Moisés queria ver. Aleluia. Quando o fogo desceu e queimou o tabernáculo, significa que a presença de Deus estava em cima. Aleluia, Deus. E quando a glória do Senhor desceu, era uma glória representada por uma nuvem e não pela face de Jeová. Essa glória representada por uma nuvem, ela pode passar por aqui nessa noite também. Se você sentir essa glória passando por aí, Aleluia. a Bíblia nos diz que quando o povo pecou, Moisés e Arão oferecem sacrifício para queimar o pecado, cobrir o pecado do povo. E a Bíblia diz que o fogo desceu, queimou, consumiu o altar, e o povo viu a glória de Deus envolvida em uma nuvem. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos a glória de Deus que o homem não pode ver. Nós temos o poder que nós recebemos, e nós temos a unção que desfrutamos dela. Mas pregador, por que Moisés não viu a glória? Porque Moisés não viu essa glória? Me explica, por favor. Eu vou te explicar. Louvado seja o nome do Senhor. Existem duas glórias que eu posso classificar aqui. A glória que Moisés viu é a glória da sua misericórdia, que aponta ao Filho Jesus lá no Novo Testamento como a glória de Jeová, a glória da sua misericórdia. A glória que Moisés viu não foi a glória em esplendor. Duas diferenças: glória em majestade, glória em esplendor, e glória em misericórdia. Porque nós fomos salvos pela sua misericórdia. Nós fomos salvos pelo Filho, e a misericórdia apontava o Filho. E Deus disse a Moisés: olha, Moisés, uma coisa pediste a mim. Você quer ver a minha glória? Você não sabe o que você pediu, Moisés. Eu não posso mostrar a minha glória. Nenhum homem nessa esfera, nem no Antigo Testamento, nem agora, vai ver a glória de Deus. Nem nessa dispensação da graça, não vai ver a glória de Deus. Se aparecer alguém dizendo que viu a glória de Deus, é mentiroso. Glória a Deus. Em todas as dispensações, a glória de Deus, Kavod, nós não vamos ver. Nós vamos sentir e ver a glória da sua misericórdia. Aí Deus disse: olha, Moisés, existe uma penha, existe uma rocha. Se você ler a Bíblia, você vai ver, existe uma rocha. E nessa rocha, Moisés, há uma fenda, e eu vou passar ali. Mas Moisés, você vai me ver pelas costas. Sabe por quê? Porque nós não temos capacidade de ver a glória de Deus pela frente. Nós não temos capacidade. Nós não vamos entender nem compreender. Nós entendemos a glória de Deus pelas costas. Sabe como? A glória que passou. Aconteceu um milagre na sua vida há 15 dias atrás. É a glória que passou. Aconteceu um milagre da sua salvação há 2 a 3 anos atrás. É a glória de Deus que passou. A glória que o homem entende e compreende é aquela glória que passou. A glória que o homem entende não é a glória.
Kavod é aquela glória que já passou, que aconteceu. Você foi salvo pela pregação da palavra, e quem foi lhe apresentado foi Jesus. Jesus já passou, a glória que passou. O tema fala a glória que permanece. No final nós vamos chegar lá. As costas de Jeová, ó, ele passou na fenda, é a glória que passou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se não fosse a misericórdia dele, se não fosse a glória que passou, o que seria de nós? Que seria? Que seria? E a Bíblia nos revela que esta glória, Kavod, ela não pode ser revelada nem manifestada em este estado. Estou dizendo em esta esfera. A glória envolvente que envolveu o tabernáculo, a glória que Salomão sentiu, que nós às vezes sentimos, mas o correto é dizer a unção que nós temos. Quando o fogo desce e o povo pula, é a unção manifestada na igreja do Senhor. É o correto dizer, estamos sentindo a unção divina nessa noite. O que os jovens sentem é a unção de Deus. A glória está para Deus, é atribuída a Deus, é dele. Nós só vamos ver em outro estado de vida na eternidade. Ele não pode revelar a sua glória neste estado, porque nós somos homens pecadores, nós não somos santos, e a glória dele está reservado, que é a glória permanente. Se você for em Apocalipse capítulo de número 7, a Bíblia nos diz, versículo 9, a Bíblia diz que João viu uma multidão de pessoas que não podia contar e nem enumerar. Era muita gente, povos, línguas e nações. Ali eu vou te dar um exemplo para você da glória permanente, da glória que nunca findará. E no versículo de número 10, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeado do trono, os anciões e os 4 seres viventes, e ante do trono se prostravam sobre o rosto e adoravam a Deus, dizendo: amém. Louvor e glória e sabedoria, e as ações de graça, e a honra e o poder e a força seja o nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui está a glória permanente que nunca vai acabar, a glória que nunca vai se findar, a glória que nós vamos ver Ele como é, nós vamos provar dessa glória, mas ela está reservada em um estado mais superior, ela está reservada em um outro estado que nós ainda não podemos ver nem provar, mas Deus deixou a unção para nós, que foi derramada sobre todo aquele. Deus disse: Moisés, eu posso até mostrar